Vamos falar de um assunto interessante? Transição de carreira. Quando que a gente tem que fazer a transição de carreira e de que maneira? Recebo agora a psicóloga e coach Patrícia Schwindt. Tudo bem, Tudo bem? Patrícia? Boa Prazer. noite. Seja Boa muito noite. bem-vinda. Obrigada. Ó, eu conheço muita gente que está querendo sair da sua carreira e mudar de carreira. Por que está tendo esse êxodo tão grande? A pessoa simplesmente cansa e fala assim, pronto, vou mudar de carreira? Em algumas situações isso acontece, né? Tem Uhum. alguns fatores que levam as pessoas a pensarem na mudança profissional. Um deles é a insatisfação com o momento atual, né? Seja com a atuação em si ou com o estilo de vida decorrente da atuação profissional, ou mesmo mudanças como a maternidade, né? Mulheres que têm uma trajetória profissional e depois, quando têm seu filho, passam a pensar, puxa, como eu posso levar e conciliar um pouco mais a minha vida profissional. Tem também pessoas que nunca pararam para refletir o que traria satisfação profissional e relatam, puxa, eu nunca refleti, nunca planejei minha carreira. Esse é o momento de fazer isso, né? E aí buscar algo que traga realmente mais realização e tudo mais. Agora, tem também os antenados, que são as pessoas que sabem que o mercado de trabalho está mudando, como você comentou, e que certas carreiras e certas atuações profissionais vão deixar de existir. E novas atuações vão surgir. Então, em decorrência disso, param para refletir, puxa, o que eu posso fazer daqui para frente? Quer dizer, a pessoa fala assim, eu tenho que estar no mercado de trabalho, então eu tenho que mudar. Por exemplo, uma coisa que foi se transformando ao longo do tempo era a função de datilografista, né? Lembra disso? Não, você não lembra, você é jovem. Agora entreguei a idade, hein, Chicão? Jesus Mas amado. é uma mudança bem clássica. Você fez curso de datilografia, Chicão? Não, né? Não fez. Você trabalhava na roça? E aí você veio ser câmera aqui? Que coisa, não? Bom, eu tive curso de datilografia. Sim. Então, na época, existia o datilografista, a pessoa que fazia Exato. laudas e laudas. E hoje mudou. Como que você vê essa modernização? Você acha que isso abre mais espaços de trabalho ou restringe mais ainda o mercado que, de repente, não é tão grande assim? Existem novas carreiras que surgem, novas atuações profissionais que surgem e existem algumas atuações que vão realmente desaparecer, né? Hoje mesmo eu vi uma matéria sobre robotização de construções e substituição do mestre de obras, pedreiros, e a gente vê isso em todas as esferas, das mais operacionais até medicina, advocacia. A gente sabe que existem mudanças ocorrendo. Alguns profissionais vão precisar fazer uma atualização para lidar com esse novo mercado e outros vão precisar fazer uma transição mais intensa. Nós vemos, por exemplo, na situação do transporte público, a figura do cobrador, né? Ainda ela existe, mas cada vez menos se usa dinheiro, né, no trato, porque hoje até os ambulantes têm o aparelhinho de cartão, então Exato. dificilmente você vai utilizar a figura do cobrador. Isso faz com que eles tenham que repensar também a sua posição no mercado. Eu te pergunto, aquela pessoa que quer mudar o seu trabalho, a sua carreira, o que ela tem que analisar? Por onde ela começa querendo mudar de profissão? A transição de carreira ela tem pelo menos 3 etapas, cada um se encontra em uma etapa diferente, né? A primeira é a descoberta. Então, quem é você, o que você quer para a sua vida profissional? E nesse sentido, você precisa analisar 2 fatores, que é o autoconhecimento e o conhecimento do mercado, né? Então, o que você faz bem, quais são suas habilidades, o que você tem interesse de fazer, o que você valoriza como no seu trabalho ou como propósito de vida, fazer uma análise profunda mesmo e de como você se visualiza lá na frente. E analisar o mercado, que é o que a gente acabou de falar aqui agora, né? Com as mudanças, quais são as opções, quais são as possibilidades que você vê e qual é a realidade daquilo que você sonha. Então, essa é a primeira etapa da descoberta, um aprofundamento. Uma segunda etapa é chegar à decisão em si. Ok, pesquisei, busquei, aprofundei. Agora eu decido seguir por essa atuação profissional e eu vou estabelecer objetivos, tendo definido o que eu quero em 1 ano, 3, 5 anos da minha carreira, né? E, por fim, a terceira etapa, que é da preparação e da execução em si, porque toda a transição exige a sua capacitação. Que competências você vai desenvolver, que investimentos você vai precisar de fazer, e isso pode levar alguns anos.
Então, um primeiro passo é essa autodescoberta, informações do mercado. Segundo, chegar à decisão, traçar objetivos. E terceiro, se preparar e agir de fato. Eu vejo que também tem o item da necessidade, né? Porque, por exemplo, nós comunicadores de televisão e de rádio, que é a minha fonte principal de onde eu venho, né? A gente percebe que hoje, se você não se modernizar, está falando do meu canal no YouTube, você tem que aprender, inclusive, a linguagem, né, do canal do YouTube. É completamente diferente, não é? Novas habilidades que você precisa desenvolver, entender essas mudanças e se adaptar. Vamos às perguntas dos telespectadores? Todo mundo participando com a gente. 11 95033 6870. Você pode mandar sua pergunta, deve colocar também o seu nome e a localidade de onde você está falando. Boa noite, Fábio e Patrícia. Eu trabalhei mais de 10 anos com vendas, Patrícia, só que cansei e resolvi partir para a área de saúde, mas percebo certa dificuldade para iniciar no mercado de trabalho. Será que eu escolhi mudar no momento errado? Como eu posso voltar ao mercado de trabalho? Quem pergunta é a Adriana, de São Paulo. Acho que precisaria fazer várias perguntas para entender um pouco mais o contexto, mas com o que a gente tem de informações, eu acho que, Adriana, existe uma coisa que é o seguinte: alguém te contrata porque você é competente em alguma função e você recebe uma remuneração por aquilo. Ou, se você empreende, você vai vender um produto ou ser um profissional liberal, você precisa ter uma competência naquilo e realmente ser referência e as pessoas notarem que você pode ajudá-las. Então, um caminho mais fácil pode ser voltar para a área de vendas, ter uma atuação que ela já tem, pode ter um ganho imediato, né? E fazer uma preparação maior para essa área da saúde que exatamente ela não citou o que seria, né? Mas que cursos ela precisa fazer, que tipo de que ela precisa conhecer do mercado, que tipo de contatos ela precisa fazer para internalizar um pouco mais e ir se tornando uma referência e ser notada como alguém que entrega um bom trabalho e ser contratada para isso. Também fazer um bom networking, não é isso? Exato. Ter os contatos. Exato, conversar com pessoas, grupos. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Boa noite, Fábio e Patrícia. Eu me chamo Alex Moreno. Estou há 15 anos na empresa em que estou atuando e não tenho oportunidade de crescimento. Tem muita gente que passa por isso também, né? Seria esse o momento, Patrícia, de buscar uma transição de carreira? Uhum. Acho que vale entender que tipo de oportunidades ele buscaria, né? Entender o que motivaria essa mudança e pensar em se capacitar para isso, né? O que está faltando para que ocorra essa ascensão ali na empresa, se é uma situação local realmente, e se tem algo que ele precisa desenvolver nele mesmo, como uma gestão de pessoas, dependendo da área, tem alguma capacitação específica que ele possa fazer para conseguir ascender. Agora, vai muito de quais motivações ele tem para fazer essa transição, o que ele tem como sonhos, se tem algo que ele já considerou, mas não se dedicou para pensar como transição. Acho que vale ele investigar um pouquinho nisso. Quais são os sonhos que ele tem e o que ele tem de opções além da atual? O que seria, por exemplo, uma motivação para ele dizer assim, não, agora está na hora de eu mudar? Ele, por exemplo, pode estar observando um emprego dele atual como carreirista. E hoje já não se tem mais esse emprego carreirista. Hoje somos empreendedores todos, não é assim? Uhum. Como é que você imagina isso? Será que ele pode observar isso e falar assim, não, agora é o momento de eu iniciar? Ou ele tem que obedecer necessariamente as 3 etapas que você disse? Acho que é muito do que ele acredita e do que ele tem como planejamento para ele. Sim, ele pode se tornar um empreendedor, né? Se ele quiser oferecer algum produto ou serviço. Agora, o que fez com que ele permanecesse, o que faz com que ele queira essa mudança de fato? Acho que precisa investigar um pouco mais, entender essa autorreflexão das necessidade, vamos dizer assim, né? Nós temos uma pergunta aqui muito interessante. Olá, Fábio e Patrícia. Tenho 52 anos de idade, olha só, e me sinto muito cansada, Patrícia, na área em que eu estou atuando, que é a área de saúde. E muitas das vezes eu já pensei em mudar para outro tipo de serviço. Mas como fazer isso
na minha idade? É a Aide que está perguntando. É uma transição importante, né? A idade já não é mais aquela que permite erros, né? O que é mais comum para pessoas nessa faixa etária é pensar em empreender, prestar serviços, uma transição de função, dependendo, procurar empresas que possam contratar esse tipo de profissional. Agora, é mais raro você encontrar alguém com essa idade fazendo uma transição e sendo contratado por uma empresa, é mais raro. Agora, é mais comum encontrar uma oportunidade dentro do empreendedorismo, dentro de montar um negócio próprio, é muito mais comum. Vamos supor, se eu tenho já uma certa idade, mas eu quero atingir aquela área que, de repente, eu sonhei quando eu era criança e nunca tive a oportunidade de atuar. Eu posso pensar nessa mudança, nessa transição? Claro, é super, super bacana você considerar algo que era um sonho e ativar isso dentro de você, né? Buscar entender o quanto ainda é real e o quanto você está disposto. Acho que quando a gente fala de transição de carreira, até esse comentário anterior que eu fiz, a idade ela não é um limite, mas a gente precisa considerar a realidade. Agora, se é uma convicção, se ela quer muito ter uma atuação profissional em outra área, ela vai precisar batalhar por isso. Então, o quanto você tem convicção da sua mudança, o quanto você quer se esforçar, porque transição de carreira é, você vai sair de um lugar e ir para outro. Isso demanda tempo, esforço, investimento, você vai precisar fazer curso, se capacitar, e leva tempo. Não adianta achar que é algo simples, rápido, né? Agora, como que a pessoa lida com uma frustração? Porque normalmente pode acontecer, né, da pessoa mudar de área e ter aquela frustração. E ela, de repente, fala assim, mas não quero mais voltar na área que eu estava atuando. Fica meio perdida. Como que eu lido com essa frustração? É por isso que o planejamento e uma estruturação, ela vai ajudar a tomar consciência de coisas para evitar algumas situações que, quando você não pensa, você naturalmente vai enfrentar. Agora, as frustrações, elas são parte do percurso da vida, né? Então, a pessoa precisa entender como ela lida com as frustrações e como, o que ela quer realmente fazer. Tem até uma frase que, se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir, né? Boa, então, gostei. muitas vezes o que a gente precisa é dar um tempo, relaxar um pouco, refletir e perseguir o alvo até chegar lá. Tinha um momento da minha carreira que a pessoa que me encontrou, ela me viu assim, ela falou assim, eu vejo você como se você estivesse assim, descansando daquele deserto que você está passando, e depois você continua. E aí não é que deu certo mesmo? É verdade, tem horas que a gente precisa se recolher um pouquinho e acalmar antes de fazer essa transição, não é, Patrícia? Exato, exato. E muitas pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho atual precisam analisar justamente isso, né? O quanto você é uma fuga, o quanto é uma situação temporária ou é realmente um padrão, é uma recorrência, você está insatisfeito mesmo com o trabalho e quer fazer essa mudança. Vamos a mais uma pergunta aqui de telespectador. Jairo Madalosso está perguntando, Patrícia, como se arriscar em uma nova profissão se o mercado não aceita pessoas sem experiências nas outras áreas? Nas outras áreas, na verdade, você precisa criar sua experiência, né? Então, se você visualiza uma opção de carreira que você não teve ainda a experiência, primeiro, fazer um curso, estar inserido, conversar com profissionais da área, pessoas de confiança que sabem do seu interesse e se propor. Eu conheço pessoas que se propõem a fazer trabalhos voluntários para ter essa experiência, para contar, que vão muito aos poucos se inserindo. E de repente, você está cercado de pessoas da área, você tem oportunidades de trabalhos e aí você vai fazendo a transição. É por isso que a proposta é que seja uma transição de fato estruturada. Olha só, tem muita pergunta bacana aqui. Deixa eu ver se eu acho uma aqui que eu estava selecionando aqui. Aqui, ó. Boa noite, Fábio e Patrícia. Eu tenho 51 anos. Sou paulista e moro em Brasília. Passei 34 anos, uma vida, hein? 34 anos e 2 meses na Força Aérea Brasileira. Me aposentei, tenho renda fixa, mas o ócio já está sem fazer nada, né? Acaba me comendo a alma e tem gerado uma angústia e uma depressão. Você tem alguma sugestão para qual área eu conseguiria me reinserir? Ele vai precisar passar por aquele processo dele se avaliar, dele identificar as competências que ele tem,
o que ele tem de anseios profissionais, resgatar sonhos, o que ele tem de interesses além do trabalho que ele já exerceu. É um ponto legal, que ele já construiu uma trajetória. Então, agora, é uma descoberta mais livre, né? Não tem, por exemplo, tem pessoas que fazem uma transição de carreira que precisam trabalhar paralelo em 2 trabalhos para conseguir fazer uma virada. No caso, ele precisa descobrir o que fazer. Ele precisa descobrir um sentido, algo que seja interessante para ele. Já que tem renda fixa, né? É um melhor cenário. Não é? É se aprofundar mesmo nessa autodescoberta, nas possibilidades de mercado. O que te interessa, o que te motiva, o que você gosta de fazer. É um bom caminho. Ó, tem uma pergunta muito bacana aqui. Olá, Fábio e Patrícia, boa noite, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Marcelo Batista, moro em São Paulo e sempre atuei na área metalúrgica. Mas nos últimos anos, esse setor vem diminuindo muito e demitindo. Aliás, por falar nisso, me solidarizando com todos os funcionários da Ford, que infelizmente vai deixar, né, aqui São Bernardo do Campo, em São Paulo, realmente uma notícia triste aqui para todos nós aqui de São Paulo. Diz assim, ó, sempre atuei na área metalúrgica, mas nos últimos anos esse setor vem diminuindo muito e demitindo. Recentemente me formei como técnico em nutrição e dietética, mas por causa da idade, hoje eu tenho 41 anos, estou encontrando muitas dificuldades para entrar nessa área. Qual seria a dica? Continuar persistindo né? em opções de contatos que ele tenha, pessoas que ele conheça e que trabalhem, que tenham oportunidades, ou montar um próprio negócio, prestar algum tipo de trabalho que ele mesmo venha empreender. Esse é um caminho alternativo quando você não recebe oportunidades no mercado, mas continuar essa busca. E se inserir cada vez mais nesse meio, participar de grupos, conversar com pessoas da área para obter informações, né? O que esse mercado demanda, que tipo de... o que eu preciso fazer, de fato, obter informações técnicas mesmo. Na verdade, ele já tem um curso que ele precisa do networking mesmo, né? Ou seja, daquela relação com pessoas da área, não é isso? Exato. Ele fez um curso específico. Como que ele pode expandir essa rede, procurar outras situações para ele se informar e criar um caminho diferente? Patrícia, a internet é um bom meio para isso? Hoje a gente tem muita informação disponível, né? Dá para fazer um processo de autoconhecimento e de busca de informações muito grande disponível. Ó, tem uma pergunta muito bacana aqui. Boa noite, Fábio e Patrícia. Eu me chamo Adalberto. Tenho 51 anos de idade, trabalhei a minha vida toda na construção civil. Eu quero mudar para o ramo imobiliário. Ó, tá quase lá, né? Mas não estou tendo sucesso. Qual seria uma dica para mim? Eu acho que ele está já no caminho, né? Eu perguntaria para ele o que ele já fez, né? Que caminho ele já percorreu, como ele se capacitou para isso, o que ele conhece do mercado, é aquele processo, né, Fábio? O que ele conhece do mercado, como ele se capacitou, como ele pode se inserir nesse meio e começar essa atuação. Olha só, o Henrique de Londrina está fazendo uma pergunta a respeito do que estamos falando aqui. Ele pergunta assim, Patrícia, quais são os riscos que uma pessoa pode sofrer ao fazer esta troca, mesmo estando preparado? Acho que existe a questão financeira. Quando você faz uma transição de carreira, você pode, se você não tiver feito um planejamento financeiro, você pode se deparar com situações mais complicadas, né? Porque você vai precisar investir, tem o seu custo mensal. E falando de capacitação, você pode se deparar com novos aprendizados que você vai precisar ter ali. Agora, se você fizer um planejamento, entender o cenário que você tem e conseguir agir em direção a isso no sentido bem planejado, acho que é o caminho. Por exemplo, quem já tem um hobby, é um caminho a seguir? Quem pensa na transição de carreira? É uma possibilidade a se explorar, analisar o que o mercado tem de demanda específica nessa área que você tem como hobby, quais seriam as suas atuações específicas, se você vai procurar um emprego, se você vai empreender, e aí questionar, né, o quanto, tem até uma frase do Confúcio, né, faça o que você ama e não terá que trabalhar na vida. Até perguntei nas minhas redes sociais sobre isso e algumas pessoas que
amam o que fazem, falaram, olha, pode ser um pouco romantizada essa imagem, né? Porque o trabalho tem as dificuldades inerentes, qualquer tipo de trabalho. É óbvio que se você trabalha com o que você gosta, com o que você acredita, sua realização pode ser muito maior. Mas prepare-se para lidar com... Você não está ali brincando, né? Você está trabalhando. Verdade. Eu estava vendo o Marcos Mion na rede dele, ele colocou uma reflexão que eu achei incrível. Um beijo para o Marcos Mion. Quero que você venha aqui no nosso Tribuna Independente também. Ele estava falando uma coisa muito interessante, que às vezes a gente tem o medo como nosso inimigo, mas o medo é nosso grande aliado. Ele nos ajuda a encontrar os limites das coisas também e ver aquilo que nós temos que ultrapassar por medo. Na mudança de carreira, o medo é muito constante. A gente tem que trazê-lo também para perto para ver essas possibilidades do negócio dar certo ou não, não é mesmo? É importante o medo te ajuda a se preparar para situações que você pode encontrar. Ao mesmo tempo, se ele te limita, te paralisa e não te deixa agir, ele precisa ser cuidado, né? E você vai precisar ter coragem para fazer uma transição de carreira. E aí o medo vai fazer parte, mas você tendo um preparo, entendendo ao máximo a situação, você vai com medo mesmo e consegue superar. Verdade. Quero deixar aqui os contatos da Patrícia. Tem um site www, está aparecendo aqui no vídeo, é www.r122, é um número, está aparecendo aqui, r122.com.br. Tem o site www.patriciaschwindt, falei certo o seu nome, né? .com.br, também está aparecendo aqui no vídeo. Bate uma fotinha para você escrever direitinho. Tem o Instagram, @patriciaschwindtcoach, e tem o e-mail psschwindt@r122.com.br. Patrícia, queria agradecer muito a sua presença. Foi um prazer. Aqui. Foi muito legal e tomara que a gente tenha ajudado as pessoas que querem mudar de carreira, né? Claro. Obrigado por ter vindo. Obrigada.